Neste vídeo, uma publicação do jornal Mensageiro da Paz, de novembro de 1979, contendo informações sobre o início do ministério de Paulo Leivas Macalão, templos, harpa cristã, atuações, CIB e educação teológica. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilha com seus amigos para que mais gente conheça o canal. O primeiro culto que Paulo Leivas Macalão realizou foi no campo de Santana, sozinho. Ele tornou-se também zelador da igreja, visitador, secretário, auxiliar de pregação e responsável pela música com o seu violino. Mas a igreja comprou um órgão e Cristo salvou mais 2 músicos, os irmãos Moraes e Balbino. Formaram então uma orquestra. Porém, Deus tinha um plano muito maior para o violinista, que era a evangelização dos subúrbios. Por volta de 1926, Paulo Macalão começou a pregar em Realengo e noutros bairros limítrofes, entre eles Bangu, onde em 1933 inaugurou o primeiro templo da Assembleia de Deus construído no Rio de Janeiro. Ele continuava com o seu pequeno acompanhante, o violino, em sua arrancada evangelística, aqui e ali, sob o sol causticante ou sob a chuva miúda e fria, subindo as escarpas ou descendo os vales, pisando o caminho dos mais abastados ou adentrando os casebres humildes, sorrindo ou chorando, edificava a Igreja de Cristo. Os dias passaram e Macalão veio para Vaz Lobo. Isso foi em 15 de novembro de 1929, na casa do irmão Balbino, localizada na rua José Machado 76, quando então começou a se formar a Igreja de Madureira. Em 1930, já com um bom número de crentes, mudaram-se para a rua Borborema 77 e depois para o número 13. Mais tarde, transferiram-se para o Salão da Estrada Marechal Rangel, atual Edgar Romero. O trabalho fixou-se posteriormente na rua João Vicente, número 7. Finalmente, em 1º de maio de 1953, a igreja, agora com milhares de fiéis, inaugurou uma nova fase espiritual, palmilhando as estradas do bairro em enorme desfile, para logo depois dedicar a Deus o seu novo templo, construído na rua Carolina Machado 174. Paulo Macalão casou-se com a irmã Zélia Brito 4 anos após sua ordenação ao pastorado, ou seja, em 1934, no Templo da Assembleia de Deus de Bangu, cerimônia oficializada pelo missionário Samuel Nistron. Agora, quase 50 anos depois, marcados pelo tempo e amadurecidos pelas experiências muitas vezes árduas e até insuportáveis, continuam labutando com o mesmo ideal de outrora. Fomos encontrá-lo em Madureira, onde o pastor Paulo, com seu jeito simples, porém objetivo e sem meias palavras, manifestou a sua opinião acerca dos mais variados assuntos. Uma das grandes obras que marcaram a vida do pastor Paulo foi a confecção da harpa cristã. Dos 524 hinos publicados, mais de 220 foram por ele traduzidos do francês, do inglês, do espanhol, do italiano e do sueco. Não é fácil fazer hinos, afirma. Gastei 2 anos nesse trabalho. Ao que a irmã Zélia acrescenta: nessa época, eu cantava para ele acertar as notas. Ele traduziu ainda 8 hinos de um inário editado por ocasião do avivamento na Letônia, entre os quais encontram-se um dos tais e Manda-chuva, Senhor.
As palavras do pastor Paulo fluem lentamente, revolvendo os fatos que estão gravados em sua memória, enquanto a esposa do servo de Deus lembra uma passagem interessante. Ele estava em Realengo com o coração sofrido quando, assentado no pátio da estação, veio-lhe a inspiração para escrever a letra já traduzida do hino Canto do Pescador. Suas energias foram renovadas, as luzes da esperança brilharam outra vez e os olhos fixados no horizonte começou a cantar. No meu barco a remar, sobre as ondas pelo mar, mesmo na bonança ou no furacão, não desejo mais parar, com a rede vou pescar, muitos peixes para o reino de Sião. Paulo Macalão foi eleito pastor-geral do Ministério de Madureira e igrejas filiadas por consentimento dos próprios pastores em 2 de maio de 1958. Hoje, o trabalho abrange 8 unidades da federação e ele acha difícil informar o número exato de obreiros e de membros em toda a sua extensão. Diz que somente agora os dados estão sendo enviados para uma estatística global, mas tomando-se por base algumas informações coligidas há 10 anos, que davam uma soma generalizada de cerca de 300 mil pessoas entre membros e congregados, calcula-se que atualmente esse número tenha dobrado. Além da intensa atividade evangelística e de outros programas correlatos, o Ministério de Madureira mantém ainda um laborioso trabalho de assistência social através da CIB, Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas, presidida pela irmã Zélia Macalão. Esse departamento promove campanhas anuais de cobertores de lã, adquire roupas para os obreiros, para os pobres, distribui comida, remédios e etc. São mulheres dedicadas que prestam grande ajuda à igreja e o pastor não dispensa essa colaboração. Na Suécia, existe um corpo de irmãs diaconisas. Naquele país, neva bastante e muitas vezes, quando os crentes vêm para o culto, ficam impedidos de voltar. Então, eles têm de se alimentar na igreja. Esse é o trabalho dessas irmãs. Elas também exercem outro tipo de atividade. De noite, buscam as pessoas que estão no porto, dão agasalho, dormida, comida e pregam o evangelho a fim de convertê-las a Cristo. Tenho aqui uma revista que me foi presenteada por Samuel Nistron, onde se vê uma multidão chegando ao templo para ser alimentada. Somente no Brasil é que existe preconceito contra as diaconisas. Não pode, é pecado. Por isso, criamos aqui a assistência social. Temos também o círculo de oração. É tudo a mesma coisa, apenas os nomes são diferentes. Numa ocasião, eu estava sem mensagem e preguei um desses sermões. Depois, a irmã Zélia me disse: "Nunca vi você pregar tão errado." Eu respondi: "Foi porque estava escrito." É bom que se prepare a mensagem, mas para recebê-la, deve-se seguir este método. Buscar de joelhos. Depois, precisa-se orar algumas vezes por ela e, finalmente, dividi-la em pelo menos 3 tópicos. Então, a pessoa pode pregar cheia do Espírito Santo em toda a mensagem. É exatamente por isso que o pastor Paulo, apesar de não ser contra os institutos bíblicos, sua igreja os tem, adverte para o perigo em que muitos incorrem. Hoje, acontece que muitas pessoas vão para os institutos a fim de terem melhor cultura e o resultado é que ficam inchadas e perdem a graça de Deus.
Já em 1943, por ocasião da Escola Bíblica do Rio de Janeiro, que tinha a característica de convenção nacional, o pastor de Madureira demonstrava a mesma coerência. Ele propõe a criação de uma escola noturna permanente nas noites em que não houvessem cultos, alertando, porém, para o perigo de o obreiro prejudicar-se pelo excesso de conhecimento. No próximo vídeo, a relação do pastor Paulo Leivas Macalão com a mocidade, obra missionária, ortodoxia doutrinária, movimento carismático e meio de comunicação. Só mais uma coisa, eu quero apresentar para vocês o canal Brizelda Auriciri, que mostra regiões do Brasil para o mundo. Eu deixei um vídeo aqui do canal nos cards, na tela final, e o link para vocês se inscreverem, tá? Então o link está na descrição do vídeo, vocês irão amar este canal. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, deixe o seu curtir, compartilha com seu colega, com seu amigo, com seu parente, com os irmãos da igreja, ative o sininho para você receber do YouTube as notificações dos novos vídeos e fazendo isso, você vai contribuir para que eu tenha condições de trazer muitos outros locais aqui para vocês no canal.